Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Isaac Ambrosio e quero compartilhar com você que puder ouvir essa mensagem momentos maravilhosos juntos e que essa palavra que eu vou ministrar possa honrar a tua vida, te dar uma direção e fortalecer os teus caminhos na graça, na paz, na misericórdia de Jesus o Cristo e no teu caminho em direção ao Pai. Essa palavra começa com o título Jesus, o caminho no caminhar em direção ao Pai. O texto base é João, capítulo 14, versículo de 1 a 6, e também complementando 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, dando sequência no texto base de João 14, versículo 1 a 6, na ênfase do título Jesus, o caminho no caminhar em direção ao Pai. João 14, versículo 1 a 6, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Estamos em uma caminhada constante em direção à eternidade, aonde nós andamos no caminho que é Jesus, e que nós possamos então viver em verdade, e verdade de vida. E se eu e você vivemos em verdade, e em verdade de vida, viveremos também a vida eterna no Pai, que é para onde vamos. Mas eu lhe pergunto hoje, e você, em qual caminho estás? Ler os evangelhos sem doutrinas e sem manipulação humana nenhuma nos leva a um conhecimento suficiente para crermos em Jesus, o caminho. Mas muitas vezes nos perdemos em meio caminhada, nos desviando para outros caminhos, alguns feitos até por homens e outros criados pelo nosso próprio ego. Pegando ênfase numa palavra que diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Em qual caminho você está? Será que você é mais um dos que se perderam na caminhada? Em Jó, em João, no versículo 5, no texto qual acabamos de ler, no capítulo 14, versículo 5, Tomé não sabia o caminho. Porém, então Jesus, no versículo seguinte, versículo 6, Jesus diz o seguinte: Tomé, eu sou o caminho para o Pai. Por isso, estamos hoje aqui para nos mantermos nesse caminho, no caminho que é Jesus. E você que se perdeu, hoje será achado, porque Jesus é o caminho. Então vamos ver aqui nessa ministração alguns pontos para entendermos a nossa caminhada em direção ao Pai, em direção ao Pai da eternidade. Não pense que o Senhor se esqueceu de você, porque você está passando por essa luta. Porque em Isaías 49:15 diz: acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre?
Mas ainda que essa mulher viesse a se esquecer de seu filho, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Então esse, meu querido, é um dos pontos que talvez você esteja passando. E nós vamos usar esse ponto para nós entendermos a caminhada em direção ao Pai da eternidade. Não pense que o Senhor te esqueceu porque você está passando por essa luta. Deus não se esquecerá de você jamais. Por isso Ele enviou a Jesus. E Jesus jamais deixará o Pai te esquecer. Porque Jesus habita em nós. E nós em Jesus e Jesus no Pai. E assim eternamente estaremos com Ele em sua glória. Mas aí nós vemos um segundo ponto que vem nos trazer um entendimento para a nossa caminhada. Esse segundo ponto, talvez você diga, mas aí está difícil. O Senhor me pôs em uma luta que não estou suportando. E a tentação é maior do que minhas forças. Esse é um segundo ponto. Você diz, o Senhor me pôs em uma luta que não estou suportando. A tentação é maior do que minhas forças. Você me diz isso. E eu te digo o seguinte, que em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte, olha, não veio sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima das vossas forças. Antes, com a tentação, dará também o livramento, para que possais suportar essa tentação. Meu querido, está difícil? Permaneça no caminho. Jesus vai te ajudar a carregar este fardo. Você não está sozinho, porque Jesus próprio disse em Mateus 28, no versículo 20, na parte B do versículo, diz o seguinte, o finalzinho de Mateus, diz o seguinte, olha, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meu querido, você não está sozinho. Jesus, o Cristo, está com você. Ele está caminhando com você nessa jornada. Por mais que pareça difícil, por mais que esteja duro de caminhar, mas você vai caminhar, mas não vai caminhar sozinho, porque Jesus está com você. Você pode entender que você sozinho talvez chega mais rápido a um determinado ponto, mas se você estiver acompanhado, você vai mais longe. Então sozinho é rápido, mas acompanhado você vai mais longe. E você não vai só longe, você vai para a eternidade. E a eternidade com Deus, a eternidade com o Pai, na glória de Deus. Então não desanime, meu querido. Mas aí vem um terceiro ponto que eu quero enfatizar, que você talvez diga, Deus está me fazendo sofrer, Deus está me dando dificuldades, tribulações, e eu te ponho essa palavra, eu compartilho com você essa palavra. Terceiro ponto, Deus não é carrasco, Ele é Pai. E Pai nenhum, meu irmão, dará uma pedra a um filho no lugar de pão, e nem uma serpente no lugar do peixe, quanto mais Deus, que é o Pai eterno do amor. Como diz em Lucas, no capítulo 11, versículo 10 a 13, que diz o seguinte, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai que dentre vós, que se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará ele por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará ele um escorpião? Mas tenha em teu coração, porque se vós, que sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, meu irmão, nesse texto você compreende que Deus é Pai, e que se nós que somos humanos, imundos, que temos um coração mau, que temos uma perplexidade má, desde o princípio somos maus e nos tornamos cada vez mais mal, sem a presença do Espírito. Então, meu irmão, quando o Espírito entra em você, você entende
que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus, o Deus que é o Pai da graça, o Deus que é o Pai do amor, que gerou essa dádiva da salvação por meio da graça. A palavra dádiva, ela se representa como presente dado de graça, um donativo, algo que você não pagou, algo que você ganhou por livre e espontânea vontade daquele a quem lhe deu. Então, meu irmão, você recebeu uma dádiva hoje, e essa dádiva de hoje é o seu dia, e que nesse dia, nessa dádiva, que não voltará jamais esse dia é seu, ele é hoje. Então hoje, peça a Deus o Espírito Santo. Tá difícil, meu irmão? Permaneça no caminho, porque esse caminho nos levará ao Pai. Que caminho é esse? Jesus, o caminho. Em Apocalipse 2, versículo 10, diz o seguinte: nada tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Assim nos diz Jesus, meu querido. Seja fiel, não só fiel, mas fiel até a morte. Porque, meu irmão, Jesus foi fiel, e ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz, e ele foi fiel ao terceiro dia, que ele tinha prometido: ressuscitarei, e ele ressuscitou por mim e por você. Então, meu querido, nós vamos ser tentados sim, nós sejamos fiéis, porque nós seremos fiéis até a morte, e ainda que venha a morte, que venha tribulações, que venha coisas terríveis, nenhuma dessas coisas, doenças, enfermidades, fraqueza, angústia, nenhuma dessas coisas vai nos separar do amor de Deus, porque Romanos 8, 37 a 39 nos diz: mas em todas essas coisas sejamos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, permaneça no caminho para o Pai, e este é o caminho que nos levará à vida eterna. Com Jesus, esse é o caminho. Jesus vai nos levar para um trono de glória, porque o Senhor Jesus não te chama como escravo, Ele não te chama como servo, Ele te chama como filho, filho de seu Pai, o Pai eterno, para sentarmos com Ele em seu trono de glória. Em Apocalipse 3, versículo 19 a 22, para fechar, diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo, e ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, Jesus é o caminho, e Ele está à tua porta, a porta do teu coração, batendo, querendo entrar. Deixe Ele entrar para te conduzir no caminho para a glória e glória do Pai, o Pai da eternidade. Amém e amém. Que esta palavra possa edificar o teu coração e a tua vida, assim como edificou a minha. E que você busque ao Senhor agora, neste exato momento, hoje. Não deixe para amanhã, é agora. Você não precisa de 4 paredes, você não precisa levantar a mão diante de homens, você não precisa provar nada para ninguém, apenas em teu coração. Respire fundo, feche os teus olhos e diga: Jesus, eis a porta do meu coração aberta para o Senhor agora. Entre em meu coração, faça morada, porque eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador de minha vida, eternamente. Amém, e amém, e amém.